rio Jaguaruna nasce no município de Sangão e tem sua foz no rio Congonhas, na divisa com o município de Tubarão, numa extensão de aproximadamente 30 quilômetros. Não, antigamente isso aqui era um banhadão, né? Praticamente era intransitável, a não ser por meio das canoas que levavam as mercadorias daqui para a Laguna. A Laguna era nosso centro de distribuição. Aqui eu lembro perfeitamente que era um porto, né? Essa região aqui. Ela avançava lá quase naquela casa, né? Várias canoas chama canoa de convés, né? Com velas. Eu lembrança de quando nós vinha com os feixinhos de lenha que o papai cortava e para nós trazer na canoa que vinha ali perto do onde hoje é o clube, que naquele tempo não existia, né? Eles tinham um valo do lado de lá da ponte e vinha costeando o trilho. E nós vendia ali para eles e levar para a Laguna. Era café, a gente tinha colheita de café, era feijão. Até 1950, existia em toda a extensão do rio 3 portos, que eram assim denominados: Pontão, Jaguaruna e Porto Vieira. Eu não tenho propriamente lembrança, eu tenho um pouco de história que eu lia, que eu acompanhei por causa do carvão, um pouco de alguma coisa que eu ouvi do meu pai. Eu ouvi uma história curiosa, por exemplo, ele era garoto ainda e o meu avô, o pai dele, trouxe ele aqui no porto, aqui nesse porto, para ele ir à Laguna fazer algum documento, alguma coisa. Ele ia à Laguna. Essa é a história contada por ele. Meu avô, o pai dele, pegou uma carona numa embarcação, numa canoa que iria à Laguna. Só que essa embarcação, o dono, parou aqui no Porto Vieira. Não avisou para ele que ele ia ficar 3 dias ali ainda. Ele pegou essa carona e ficou 3 dias dormindo na canoa ali no Porto Vieira, comendo goiaba, segundo ele, né? O meu pai dizia que era um porto que foi embarcado carvão. E aí depois, mercadoria, levava para a Laguna, tudo de canoa. Levava farinha, açúcar, até laranja levavam. E aí depois de lá eles traziam mercadoria para vender aqui. Negócio de sal, crozena. O comércio não tinha quase na Jaguaruna, tinha mais, era aqui nas canoas. Não tinha roupa feita, era só em metro, tecidos, e aí a mamãe fazia a nossa roupinha, né? Mais ou menos pela data de 50. O meu pai, ele transportou muita farinha de produção própria e de terceiros, através de canoas, daqui para o Porto de Laguna. No Pontão, o carvão era derramado no cercado de madeira e transferido aos barcos. As mercadorias e como toda a produção agrícola do município de Jaguaruna eram transportados por canoas de convés até o município de Laguna, para serem assim comercializados. Eles colocaram 100 sacos de farinha de mandioca, que dá 5 toneladas, né? De forma que já era uma carga interessante, né? Essa canoa partiu aqui no porto e toda a carga perdeu-se, foi para o rio abaixo. Entre os anos 1916 a 1920, eram também transportados o carvão mineral de Criciúma até o porto de Pontão para a cidade de Laguna. Porém, nessa época ainda não existia o trecho ferroviário Tubarão a Criciúma. O carvão era transportado das minas de carvão de Criciúma, fazia o trajeto Criciúma, Morro da Fumaça, Sangão, Morro Azul, Pontão, para depois serem embarcados por canoas à cidade de Laguna. O trajeto de Criciúma até o porto de Pontão, naquela época, eram feitos por carros de bois. Pontão foi o grande lance de porto de transporte do carvão de Criciúma para o porto de Laguna, inicialmente, depois é que foi em Bituba, né? Então, o Pontão eu conheço de história. Em 1918, 1920,
quando a ferrovia avançou aqui nesse ramal Criciúma, o porto que eles conseguiram ajeitar seria o Porto do Pontão. Naquele tempo ele não tinha, era totalmente desprovido de qualquer conhecimento de tecnologia, então eles deixavam a vegetação se elevar 3, 4, 5 anos para criar capoeira, para dar mais condições ao terreno, para dar mais uma fertilidade, faziam as roças e eles mesmos tinham um engenho de farinha, né? Então eles produziam, tinham a matéria-prima e faziam a transformação em farinha. E daí para ele levar para a laguna, ele construiu do Morro Bonito até na costa do rio, ele construiu uma estrada, onde essa estrada ela foi totalmente feita uma esteira de madeira, puxado terra da Costa da Lomba, puxado tudo de carro de boi, carregado carro de pá, descarregado de pá também, de enxada, e fazia aquela estrada para poder trazer a matéria, o produto aonde tivesse a canoa na beira do rio. Em 1917 foi fundada a CIA Carbonífera S.A. Em sucessão à CIA Carbonífera foi criada a colônia que já existia em Uruçanga. Começou então o carvão criciumense a ser transportado por um insólito sistema que era feito por duas partes, por meio de carros de boi até um lugar chamado Pontão, que fica na cidade de Jaguaruna, a 40 quilômetros de distância, e também por via fluvial até o porto de Laguna, onde acontecia o transbordo para os navios que levavam o carvão de pedra para o centro consumidores. Nesses tempos foram entrevistados 2 cidadãos da cidade de Jaguaruna que trabalharam no transporte de carvão na sua parte ribeirinha. Emílio Pedro Machado, de 85 anos, e Antônio Manuel Anacleto, com 75 anos. Contaram-me que o carvão era trazido de carros de bois de 3 juntas, cuja a carroceria era alterada mediante a construção de madeira. No momento em que o carvão transferiu a atividade dele, não é que transferiu, complementou, de Lauro Miller, porque o ramal da ferrovia inicialmente era Laguna até Lauro Miller, né? Depois, na Primeira Guerra, 1918, é que foi feito o ramal para Criciúma, Tubarão Criciúma. Então, no momento em que o carvão despertou atenção, sob o ponto de vista econômico, em Criciúma, ele tinha que ser exportado, né? Da maneira mais fácil. Em vez de ir à Laguna, já entregava aqui no Pontão, né? Até que a ferrovia chegou, naturalmente, né? Entregava no Pontão e de canoa ia até Laguna, né? Levava mercadoria para Laguna. E a que sobrava levava de carro de boi para Jaguaruna. Tudo carro de boi. O transporte que tinha era carro de boi e a carroça, né? Que eles diziam aranha, carroça. O itinerário próspera, Morro da Fumaça chega a Santa Polônia. Então, a Rua do Fogo no Pontão. Em tempos chuvosos, era comum atolarem os carros, principalmente no Morro da Fumaça. Cada carro de boi levava, em média, 1 tonelada de carvão. No Pontão havia uma espécie de paiol do senhor Arino Severino Duarte, que servia de armazém para as demais mercadorias embarcadas no porto de Pontão. Farinha, mandioca, feijão, açúcar grosso, milho, banha e carne de porco. Oriundos do mercado Jorge Sequinel, existente no Morro da Fumaça. O sindicato, na época, era uma espécie de cooperativa de capitalistas. Já de Laguna chegavam a querosene e a carga de praça, ou seja, todos os outros gêneros de consumo destinados a Jaguaruna. Pontão
Rua do Fogo, Morro da Fumaça e Criciúma. Olha, não sei nem te dizer quantos que tinha aqui. Isso aqui, ó, ficava cheinho, cheinho até na ponte e passava até e o povo por aqui tudo com as coisas de saco, de feijão. O que tu quisesse vender, tu vinha aqui, tu vendia tudo aqui, ó, tudo. Aí eles enchiam aquelas canoas grandonas, né? E até nós morávamos lá embaixo na pedreira. Quando eles passavam de canoa, a mamãe disse, ó, lá vem as canoas da laguna. Nós já sentava tudo numas pedras, que tinha muita pedra, né? Nós sentava tudo ali para ver as canoas passar. Eles abanavam para a gente. Era muito lindo mesmo, meu Deus. E era força, não era só uma, duas, três, não, era muita. Eles vinham tudo para cá para comprar as coisas para levar para lá, naquele mercadão que tinha na laguna, que aquele tempo era pequenininho, né? Mas eles vinham para trazer daqui para levar tudo para lá, para vender lá para o povo da laguna. Um belo dia apareceram por lá 2 caminhões dos proprietários de Laguna, Manuel Amante e Angelino de Tal. Tais caminhões não aprovaram devido à precariedade das estradas. Os 2 entrevistados só não concordaram em 2 pontos. Emídio diz chamar-se Pontão, Antônio Sangão. Na atualidade, o rio apareceu nos mapas com o nome de Jaguaruna. O segundo ponto discordante é no que se diz respeito ao número de embarcações diárias. Emídio diz que zarpavam 2 a 3 canoas por dia. Antônio diz que eram de 18 a 20 canoas, que havia cerca de 60 canoas no serviço. Essas canoas tinham um convés na popa, sobre o qual os tripulantes se abrigavam das intempéries, também onde dormiam. A capacidade das canoas eram de 200 a 400 arrobas, ou seja, de 3 a 6 mil quilos, podendo levar até 120 sacos de 45 quilos de farinha de mandioca. Indagado por que o embarque não acontecia no Sangão, Rua do Fogo, Emídio explicou que o montante do pontão faltava água, ou seja, havia no rio corredeiras e quedas d'água. As canoas eram impelidas de 2 maneiras, com varas de bambu, onde o apoio era o fundo do rio. A canoa, chamada canoa de convés, era fechada na borda superior, né? E o pessoal transitava por cima da canoa, empurrando ramo no fundo e transitando por cima da canoa, né? Não, era manual, era um bambu, né? Aprumava o bambu lá na proa da canoa, ele vinha empurrando depois de prender o bambu no fundo do rio, né? Ou a vela quando havia vento, ou seja, vento sul na ida, o vento norte na volta. No primeiro caso, a viagem acontecia do dia, no amanhecer, ao alvorecer, ou seja, a vela era muito mais rápida. O itinerário era o seguinte: Pontão até Jaguaruna, passando sobre a ponte hoje existente no centro da cidade, até Jabuticabeira, onde mais adiante encontrava o rio Congonhas, e logo em seguida um canal que levava ao Rio da Madre. Por esse rio iam até encontrar o Rio Tubarão. Atualmente denomina-se Campos Verdes. Isso porque um padre de Laguna achou muito feio um lugar chamar-se Carniça. Pela foz do rio Tubarão encontrava-se a Lagoa Santo Antônio e assim o Porto de Laguna. Jaguaruna era na época um verdadeiro areal. Seu aparecimento, segundo os entrevistados, esteve ligado à navegação fluvial. Em 1943, o rio sofreu um processo de dragagem, onde foram eliminados um grande número de curvas existentes até então. Como o rio era muito tortuoso, aí foi feita a dragagem, fazendo uma rota. O rio aqui, ele fazia zigue-zague, ele vinha
praticamente ele vinha do lado de uma várzea na outra, né? E o terreno não tinha condições de ser drenado. Então na época daí foi feita essa dragagem com a dragline na época e foi feito um rio reto, onde deu todo o escoamento da água e deu condições para agricultura e pecuária na região, né? Esse sistema foram executado pelo extinto Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, um órgão do governo federal. O Rio de Jaguaruna era a principal via de comunicação entre Jaguaruna e Laguna até o ano de 1950. Antes do advento da cultura do arroz, nos terrenos que margeiam o citado rio, a pesca era abundante. Isso se deu até o início da década de 60. Eu pesquei muito nesse rio até. Hoje a gente vê um rio praticamente morto, isso aí dá uma tristeza muito grande, né? Meu pai ia lá, botava os espinhel, botava os coves, jiqui, naquele tempo eles pescavam muito com jiqui. Aí depois eu assumi esse cargo de trazer a subsistência para a família, né? Então a gente caçava muito, pescava, tudo isso aí, naquele tempo tudo valia, né? Pescava, tinha muito peixe. Tinha bastante, pescava no rio tudo. Aí quando dava enchente era força de carapicu. Eu fazia umas bolas de pirão d'água e depois eu botava assar para ela ficar bem dura, para a gente botar dentro do cove, né? Que tinha os cove. E aí era para pegar jundiá, traíra, pescar. O papai coisava de manhã, ia lá antes de ele sair alguma vez ou para a roça ou para o servicinho dele de pedreiro que ele tinha, né? Nós ia lá e já arrumava tudo que era para nós, para arrumar o peixe, pregar o peixe que era para nós ter para o almoço nosso, né? Até peixe a gente trazia também, tudo direitinho, consertadinho, eles compravam ali para levar para a laguna. Aí lá de certo eles vendiam tudo também, né? Nossa vida era isso aí. Meu avô com 13 filhos, era tudo nisso. Plantavam para colher, para depois vender nessas canoas. Na atualidade, com a poluição, o rio sofreu o uso excessivo de agrotóxicos. O peixe praticamente desapareceu. Dentre as grandes enchentes que o rio já sofreu, destaca-se a de 1974, a enchente de 1983 e 1984. Museu Cidade de Jaguaruna. São os registros de memórias vivas eternizadas ao acervo.